Imagine acordar um dia e perceber que tudo o que te ensinaram como verdade era, na verdade, uma narrativa conveniente, elaborada para te manter obediente, distraído e dócil. Pense nisso. Num mundo onde a informação flui mais rapidamente do que nunca, como é possível que a humanidade esteja mais desinformada, impulsiva e menos capaz de pensar criticamente do que em qualquer outro período da história? Como nós, com toda a nossa genialidade tecnológica, criamos uma geração que se esforça para pensar por si mesma? Neste vídeo, vamos desvendar uma das mais desconfortáveis verdades da nossa era. Como geramos uma geração menos inteligente? Não porque as pessoas sejam desprovidas de inteligência, mas porque os próprios sistemas que moldam suas mentes foram propositalmente criados para inibir o pensamento autônomo. Exploraremos como a educação, a mídia, a tecnologia e até a cultura contribuíram para um declínio silencioso da racionalidade humana. E a revelação final, a mais crucial, transformará por completo sua maneira de compreender o mundo e seu lugar nele. Antes de começarmos, se você acredita que o conhecimento deve libertar e não aprisionar, tire um momento para se inscrever neste canal, deixar seu like e compartilhar este vídeo. Isso ajuda a disseminar ideias que despertam mentes no mundo que se esforça tanto para as adormecer. Prometo que o que você está prestes a descobrir pode alterar para sempre sua percepção da sociedade, do futuro e até de si mesmo. Agora, retornemos ao ponto de partida: o nascimento sutil da estupidez coletiva, disfarçado de progresso. Por séculos, a mente humana foi vista como um território sagrado, um campo de potencial ilimitado. Filósofos como Sócrates e Kant acreditavam que o propósito da educação não era preencher a mente com fatos, mas ensinar as pessoas a pensar. No entanto, em algum momento, essa missão foi substituída por outra coisa. Paramos de ensinar as pessoas a pensar e começamos a ensinar o que pensar. O sistema educacional moderno, outrora um farol de esclarecimento, transformou-se gradualmente numa fábrica de conformidade. Seu objetivo deixou de ser o despertar do intelecto para produzir cidadãos obedientes que seguem regras sem questionar sua origem. A estrutura da maioria das escolas atuais foi inspirada na Revolução Industrial, projetada não para estimular a criatividade, mas para criar trabalhadores eficientes. As crianças eram ensinadas a memorizar, repetir e obedecer. E geração após geração, esse sistema forjou mentes que temem o erro mais do que valorizam a verdade. O filósofo francês Michel Foucault certa vez afirmou que todo sistema de poder cria suas próprias verdades. A educação, nesse sentido, tornou-se uma das mais poderosas ferramentas de controle, moldando não apenas o que as pessoas sabem, mas como elas percebem a própria realidade. Em vez de nutrir a curiosidade, começamos a puni-la. Em vez de celebrar a individualidade, treinamos a uniformidade. O resultado? Uma geração brilhante em passar em testes, mas perdida quando solicitada a pensar por si mesma. Você já notou o quão desconfortáveis as pessoas ficam ao se deparar com indagações profundas? Perguntas que exigem reflexão em vez de respostas rápidas? Por que tantos preferem navegar infinitamente em seus celulares a se envolverem em pensamentos significativos? Não é preguiça, é condicionamento. Fomos treinados para ansiar por conforto em vez de profundidade, por entretenimento em vez de esclarecimento, e por barulho em vez de silêncio. Porque o silêncio, o verdadeiro silêncio introspectivo, é perigoso. Diz que te força a confrontar-te. O psicólogo Carl Jung advertiu que o indivíduo incapaz de pensar independentemente torna-se presa do inconsciente coletivo. A mente em massa que se move como um rebanho, acreditando, consumindo
e reagindo em conjunto. É exatamente isso que estamos testemunhando hoje. As redes sociais, antes aclamadas como o triunfo da comunicação global, tornaram-se uma armadilha psicológica. Os algoritmos recompensam a indignação, a emoção e a superficialidade, enquanto punem a nuance, a paciência e a contemplação. Quanto mais extrema a opinião, mais atenção ela recebe. Quanto mais simplista o pensamento, mais viral ele se torna. É assim que a inteligência é substituída pela imitação e a profundidade pela dopamina. E aqui reside um dos paradoxos mais sinistros da nossa era. Estamos afogados em informação, mas famintos por sabedoria. Temos acesso a mais conhecimento do que qualquer geração anterior. Contudo, nunca estivemos tão confusos, divididos e intelectualmente frágeis. Confundimos dados com compreensão e opiniões com verdade. Nesse caos digital, o pensamento crítico não é mais uma habilidade, é um ato de rebeldia. Deixe-me perguntar uma coisa. Quando foi a última vez que você realmente pensou por si mesmo? Não repetiu algo que leu, não compartilhou uma publicação que parecia correta, mas questionou genuinamente o fundamento das suas próprias crenças? Se essa pergunta te causa desconforto, você não está sozinho. Esse desconforto é o primeiro sinal de que você está despertando da anestesia mental da cultura moderna. A verdade é que a estupidez, hoje, não é um acidente. É um produto. É lucrativa. Se uma população não pensa, é mais simples de comandar, mais fácil de agradar e de manipular. Governos, empresas e a imprensa lucram com uma sociedade que confunde inteligência com dados e liberdade com entretenimento. No entanto, existe esperança. A ignorância é reversível. A mente humana, quando se recorda de sua capacidade, não pode ser facilmente aprisionada novamente. A questão é: você está disposto a recuperá-la? No próximo segmento, vamos expor como a era digital não apenas acelerou essa queda no pensamento, mas a transformou em arma. O que você está prestes a desvendar explicará por que sua atenção é o recurso mais valioso do planeta e por que eles lutam tanto para mantê-la. O escritor norte-americano Aldous Huxley advertiu que a ditadura ideal teria a aparência de democracia, mas seria uma prisão sem muros, onde os prisioneiros nem sonhariam em escapar. É assustador como essas palavras soam proféticas atualmente, pois essa prisão invisível que ele descreveu não é feita de grades ou guardas. Ela é construída por telas, notificações e algoritmos criados para manter nossa atenção presa e nossas mentes adormecidas. Reflita sobre isso. Nunca antes a humanidade teve acesso tão imediato ao conhecimento coletivo do mundo. Contudo, em vez de esclarecimento, entramos em uma fase de distração. O problema não é a falta de informações, mas o excesso delas, entregues de forma tão superficial e acelerada que não há tempo para refletir entre um estímulo e outro. O resultado? Tornamo-nos consumidores de ideias em vez de criadores delas. Cada rolagem, cada clique, cada curtida integra um experimento psicológico, no qual a maioria das pessoas nunca consentiu em participar. Empresas de tecnologia, movidas por inteligência artificial e psicologia comportamental, aprenderam a explorar as fragilidades mais profundas da mente humana. A dopamina, a substância química de recompensa do cérebro, é agora a moeda do universo digital. Cada vez que você recebe uma notificação ou uma curtida, seu cérebro libera uma pequena dose de prazer, reforçando o comportamento e gerando um desejo de mais. Com o tempo, essa repetição desgasta a paciência, o foco e a reflexão.
Pensar torna-se penoso. Rolar a tela torna-se viciante. O filósofo Herbert Marcuse denominou esse fenômeno de pensamento unidimensional. Em sua visão, as sociedades avançadas não oprimem as pessoas pelo medo, mas pelo conforto, oferecendo-lhes entretenimento ilimitado, conveniência e a ilusão de liberdade até que elas deixem de questionar o sistema. Estamos vivendo exatamente nesse cenário, um paraíso digital erguido sobre cadeias invisíveis. Observe ao seu redor. Estamos incessantemente conectados, mas profundamente solitários, cercados de informações, mas famintos por significado. Confundimos exposição com compreensão. E à medida que o ruído digital aumenta, o silêncio, o berço do pensamento, tornou-se algo que nos amedronta. Com que frequência você se senta em silêncio sem pegar seu telefone? Por quanto tempo você consegue ficar a sós com seus pensamentos antes de sentir a urgência de fugir deles? O cérebro humano não foi projetado para processar a enxurrada de informações que enfrenta hoje. Neurocientistas demonstraram que a constante estimulação digital remodela as vias neurais, diminuindo nossa capacidade de foco profundo e memória de longo prazo. Estamos condicionando nossas mentes para a instantaneidade, explosões curtas de atenção, gratificação imediata, reação emocional, em detrimento da profundidade e introspecção. A mente moderna é ágil, mas superficial. Ela sabe como encontrar dados, mas tem dificuldade em encontrar sentido. E isso não é apenas um efeito colateral do progresso, é um desígnio. Uma geração distraída é uma geração dócil. Quando você mantém as pessoas ocupadas, entretidas e emocionalmente reativas, elas param de fazer perguntas perigosas. Elas param de perceber o que está acontecendo ao redor delas. A manipulação política torna-se mais fácil quando a mente coletiva está muito ocupada perseguindo tendências para refletir sobre a verdade. O filósofo Noam Chomsky descreveu isso como fabricação de consentimento. Não se trata de censura, trata-se de distração. Você não precisa silenciar as pessoas quando pode afogar seus pensamentos em barulho. A verdade é soterrada por uma avalanche de trivialidades, revolta e conteúdo interminável. E enquanto as pessoas discutem sobre questões superficiais online, decisões importantes, aquelas que moldam seu futuro, são tomadas silenciosamente em segundo plano. Agora, algo que a maioria das pessoas não percebe. As redes sociais não mostram o mundo. Elas mostram uma versão do mundo. Uma versão adaptada às suas emoções, medos e desejos. Cada feed é um espelho de si mesmo, não uma janela para a realidade. Quanto mais emocional sua reação, mais lucrativa sua atenção se torna. A indignação vende, o medo vende, a divisão vende. E à medida que alimentamos os algoritmos com nossos cliques, eles nos oferecem ilusões que confirmam nossos vieses, até que pensar de forma diferente pareça quase impossível. Construímos câmaras de eco tão perfeitas que muitos já não encontram pontos de vista contrários. A capacidade de discordar, debater e raciocinar, a base de uma sociedade saudável, está a desvanecer-se. Já não buscamos a verdade, procuramos validação. E a validação é a morte lenta do pensamento. Sejamos francos. Quantas das suas opiniões são genuinamente suas? Quantas das suas convicções foram moldadas pela repetição, por algoritmos, pelas correntes emocionais da aceitação social? O desafio mais árduo no mundo atual não é ser inteligente, mas ser autônomo. Carl Rogers, um dos pioneiros da psicologia humanista, certa vez afirmou que o único indivíduo verdadeiramente educado é aquele que aprendeu a aprender e a mudar. Contudo, a mudança exige coragem. Implica admitir que o conhecimento no qual construiu a sua identidade
pode ser incompleto ou até falso. A maioria das pessoas prefere o conforto da ignorância à incômoda perspectiva da transformação. É por isso que pensar se tornou um ato revolucionário. No mundo focado na pressa, a quietude é um desafio. Numa sociedade que valoriza a conformidade, questionar é uma heresia. E numa cultura obcecada pelas aparências, a autenticidade é uma ameaça. O perigo real não reside na inteligência artificial, mas sim no pensamento artificial. Mentes que imitam, mas nunca criam. Pessoas que repetem, mas nunca ponderam. Quanto mais delegamos o nosso discernimento a máquinas, influenciadores e tendências, menos compreendemos a nossa própria condição humana. Mas aqui reside a ironia. Nesta crise, há uma oportunidade sem igual. Porque nunca antes a consciência foi tão poderosa. No instante em que compreende como a sua atenção está a ser manipulada, começa a recuperá-la. A consciência é resistência. A reflexão é emancipação. Na próxima secção, aprofundaremos ainda mais além da armadilha digital, para investigar como a cultura, o entretenimento e até a própria linguagem moldaram subtilmente a nossa forma de pensar e de perceber a realidade. O que irá descobrir poderá levá-lo a questionar não só a sociedade, mas a própria estrutura da sua mente. George Orwell escreveu que se o pensamento corrompe a linguagem também pode corromper o pensamento. Poucas verdades são tão pertinentes hoje em dia. Pois o declínio do pensamento não ocorreu apenas através da tecnologia ou da educação. Aconteceu pela lenta corrupção da própria linguagem e pelas narrativas que construímos sobre o que significa viver, ter sucesso e ser humano. Pense nas palavras que dominam a nossa cultura atualmente: viral, tendência, influenciador, conteúdo. Palavras que outrora possuíam significado tornaram-se recipientes vazios, moldados pelo marketing e pelos algoritmos. Já não conversamos, atuamos. Não nos expressamos, transmitimos. E à medida que a linguagem se torna mais superficial, o pensamento também o faz. Quando as pessoas perdem a capacidade de articular a complexidade, perdem também a capacidade de a perceber. O filósofo Ludwig Wittgenstein disse: "Os limites da minha linguagem significam os limites do meu mundo." Quando a linguagem é empobrecida, o mundo encolhe. Começamos a pensar em slogans, não em frases, em reações, não em reflexões. E nesse espaço mental limitado, a manipulação prospera. A cultura desempenhou o seu papel nesta regressão silenciosa. O ideal de sucesso moderno substituiu a sabedoria pela visibilidade. Já não perguntamos: em que me estou a tornar? Perguntamos: quem me está a observar? A obsessão pela validação externa, seguidores, gostos, reconhecimento, substituiu o crescimento interior pela aprovação digital. O eu já não é um mistério a explorar, é um produto a vender. O psicólogo Erich Fromm alertou para isto há décadas. Ele descreveu o caráter de marketing, uma pessoa que se trata como uma mercadoria, ajustando constantemente a sua personalidade para se adequar às expectativas dos outros. Numa sociedade assim, escreveu, as pessoas perdem o contato com o seu eu autêntico. Deixam de perguntar o que é certo, mas sim o que é lucrativo. Não procuram a verdade, procuram a relevância. Esta transformação infetou todos os aspectos da vida moderna. A arte, outrora um espelho da alma, tornou-se uma competição pela atenção. A música, outrora uma linguagem da emoção, é agora uma fórmula para a viralidade. Até as nossas conversas foram reduzidas a fragmentos cuidadosamente selecionados, seguros, previsíveis e instantaneamente esquecíveis.
Estamos rodeados de expressão, mas famintos de significado. E os meios de comunicação, outrora guardiões da verdade, agora desempenham um papel central na produção da ignorância. Em vez de informar, eles atuam. Em vez de investigar, eles entretêm. A complexidade não vende, a indignação vende. A verdade já não é medida pela evidência, mas pelo envolvimento. O que importa não é o que é verdadeiro, mas o que é tendência. O resultado é uma cultura onde todos têm voz, mas poucos têm algo a dizer. Este vazio intelectual não é um acidente. É o ambiente perfeito para o controlo. Porque quando as pessoas deixam de pensar profundamente, começam a sentir cegamente. A emoção substitui a razão. E quem controla a emoção, controla a percepção. O antigo poeta romano Juvenal compreendeu isso quando disse que as massas podem ser pacificadas com pão e circo. Hoje, o pão é o conforto e o circo é a estimulação constante. Pergunte-se quando foi a última vez que sentiu tédio. Eliminamos o tédio, mas, ao fazê-lo, também sufocamos a imaginação. O tédio costumava ser o berço da originalidade. Impelia a mente a devanear, a idealizar, a entrelaçar concessões. Atualmente, no instante em que o silêncio se aproxima, refugiamos-nos no brilho de uma tela. Trocamos o isolamento pelo burburinho e, nessa transação, perdemos a maestria do raciocínio. Albert Einstein certa vez observou que a monotonia e a reclusão de uma vida tranquila estimulam a mente inventiva. Contudo, quem ainda ousa viver em serenidade hoje? Quem se arrisca a desconectar-se por tempo suficiente para escutar os próprios pensamentos? Honramos a atividade incessante como se fosse um distintivo de valor. No entanto, quanto mais atarefados ficamos, mais vazios nos sentimos. Confundimos movimento com progresso e visibilidade com relevância, e dessa forma a engrenagem da insensatez prossegue. Não por subjugação, mas por sedução. Não se força as pessoas a parar de pensar. Elas são aliciadas a fazê-lo. São-nos oferecidas infindáveis distrações disfarçadas de liberdade, e confundimos barulho com vida. O filósofo Byung-Chul Han descreve a nossa época como a sociedade do desempenho, onde os indivíduos se autoexploram em nome da produtividade, crendo-se livres mesmo enquanto sucumbem em silêncio. Porém, sob este pandemônio, algo sagrado ainda persiste: a capacidade humana de despertar. O simples facto de estar a ouvir isto significa que o sente. Uma insatisfação silenciosa. Uma sensação de que algo essencial falta na vida contemporânea. Esse sentimento não é uma fraqueza. É a sua consciência a tentar emergir. A verdadeira inteligência não reside em saber mais, mas em perceber com maior profundidade. É sobre questionar as narrativas que herdamos e ousar ver além delas. O filósofo estoico Epicteto afirmou: nenhum homem é livre se não for senhor de si mesmo. A liberdade começa na mente, e a escravidão também. Quando recupera sua capacidade de pensar, recupera sua liberdade de viver. Então, o que significa pensar no mundo que desencoraja o pensamento? Significa abrandar quando tudo acelera. Significa ouvir quando todos gritam. Significa ousar estar errado para poder aprender o que é certo. Pensar não é um ato de intelecto, é um ato de coragem. Exige vulnerabilidade, curiosidade e humildade. E talvez seja isto que a sociedade mais receia: indivíduos que pensam, porque não podem ser facilmente controlados. Uma mente pensante é imprevisível, criativa e perigosa para sistemas construídos sobre a conformidade. Questiona tudo: a autoridade, os meios de comunicação, a cultura, até a si própria.
É por isso que os sistemas de poder, consciente ou inconscientemente, investem tanto esforço em manter as pessoas distraídas. Mas a maré está a mudar. Em todo o mundo, mais pessoas estão a começar a despertar da hipnose da conveniência. Estão a redescobrir a leitura, a reflexão, o silêncio e a verdade. Estão a recordar que conhecimento não é informação, é transformação. A revolução do século XXI não será política nem tecnológica, será psicológica. Começará na mente. E na próxima parte, alcançaremos o cerne desta jornada, a mais poderosa revelação de todas. Exploraremos como reconquistar a arte perdida de pensar e reconstruir o alicerce da sabedoria num mundo que lucra com a confusão. Porque o futuro não pertencerá aos mais conectados, pertencerá aos mais conscientes. O homem não é o que ele pensa que é, ele é o que ele esconde. André Malraux. Se realmente desejamos compreender como originamos uma geração incapaz de pensar, precisamos confrontar a mais desconfortável das verdades, que colaboramos voluntariamente em nosso próprio declínio intelectual. Ninguém nos coagiu a abdicar da nossa capacidade de reflexão. Trocámo-la, pedaço a pedaço, por conforto, reconhecimento e desvio. A maior tragédia da civilização moderna não é que as pessoas sejam enganadas, mas que já não se importam em conhecer a verdade. O verdadeiro adversário do pensamento nunca foi a ignorância, é a indiferença. Quando as pessoas deixam de se importar com a verdade, a mente começa a deteriorar-se. E esta deterioração não ocorre de um dia para o outro. Começa com pequenas concessões. Ignorar o que parece errado, aceitar o que é conveniente, repetir o que é popular. Lentamente, a chama da curiosidade esmaece, e esquecemos que pensar não é um luxo, é um dever. Mas aqui reside a revelação que altera tudo. A estupidez não é a ausência de inteligência, é a rejeição da consciência. É uma escolha, nem sempre intencional, mas habitual. Cada vez que preferimos o conforto à curiosidade, a distração à reflexão, a conformidade à autenticidade, participamos na morte silenciosa da nossa própria mente. Não nascemos incapazes de pensar. Somos treinados a esquecer como fazê-lo. Para reverter isso, precisamos desaprender mais do que aprender. A jornada em direção à verdadeira inteligência começa com a clareza. A ousadia de ver através da ilusão. A clareza não é cômoda, exige confronto. Pede que questione os seus próprios pensamentos, a sua cultura, os seus hábitos, até o seu sentido de identidade. Mas é aqui que a liberdade tem início. Não se pode despertar de um sonho até perceber que está a sonhar. Então, como recuperamos nossa capacidade de raciocinar em um mundo projetado para nos manter adormecidos? Isso começa com algo radical: o silêncio. O silêncio representa a rebelião da era moderna. No silêncio, nos desvinculamos do barulho e nos reconectamos com a nossa essência. Começamos a perceber os sutis movimentos da nossa mente, os padrões que herdamos, as convicções que nunca questionamos. No momento em que você se senta em silêncio por tempo suficiente, você se confronta. Não a persona, não a projeção, mas a consciência que está por trás de tudo. Depois vem a curiosidade, o motor de todas as grandes mentes. Curiosidade não é sobre acumular informações, é sobre enfrentar o desconhecido. É aquela admiração infantil que a educação moderna tentou reprimir. Todo filósofo, cientista e artista que transformou a humanidade
começou com uma pergunta simples que outros tinham receio de fazer. Quando a curiosidade ressurge, o aprendizado se torna uma alegria novamente e o pensamento flui naturalmente. Em seguida, a solidão. Em um mundo obcecado pela conectividade constante, a solidão é o berço da originalidade. Todo pensamento profundo, desde Platão a Nietzsche, de Buda a Jung, nasceu em momentos de isolamento. A solidão permite que a mente processe, sintetize e crie. Sem a solidão, não pode haver profundidade. Sem profundidade, não pode haver sabedoria. E, por último, há a coragem. A coragem de manter sua própria linha de pensamento de forma independente. O pensamento independente não é valorizado hoje, é ridicularizado. Mas lembre-se do que o filósofo grego Diógenes disse: a única maneira de ser livre é desprezar o que a multidão valoriza. Os verdadeiros pensadores não são rebeldes por rebeldia. São rebeldes em nome da verdade. Eles se recusam a terceirizar seu discernimento para o rebanho, e ao fazer isso, eles lembram os outros do próprio poder esquecido. Uma vez que recuperamos o silêncio, a curiosidade, a solidão e a coragem, algo notável acontece. A mente começa a clarear. A névoa da distração se dissipa. Os padrões de manipulação se tornam evidentes. Você começa a ver além das aparências, além da propaganda, além das tendências. Você começa a perceber a realidade não como lhe é apresentada, mas como ela realmente é. E isso, mais do que qualquer outra coisa, é o que o mundo teme. Uma mente desperta não pode ser aprisionada. Imagine por um instante uma geração que opta pela consciência em vez da apatia. Imagine salas de aula onde as crianças são ensinadas a questionar em vez de memorizar, onde elas são recompensadas pela criatividade em vez da conformidade. Imagine uma sociedade que valoriza a sabedoria mais do que a riqueza, o caráter mais do que a imagem, a profundidade mais do que a velocidade. Esse mundo não é uma fantasia, é uma possibilidade esperando para ser reivindicada por aqueles dispostos a pensar novamente. O grande psicólogo Viktor Frankl, que sobreviveu aos horrores do Holocausto, disse que entre o estímulo e a resposta há um espaço. Nesse espaço reside nosso poder de escolher nossa resposta. Em nossa resposta reside nosso crescimento e nossa liberdade. Esse espaço, essa pausa sagrada, é onde o pensamento reside. Pensar é criar espaço entre a reação e a compreensão. É nesse espaço que a consciência nasce. A próxima revolução não começará nas ruas, mas na mente de cada indivíduo que ousa reivindicar esse espaço. A mente, uma vez despertada, torna-se a força mais poderosa da Terra. Porque quando um número suficiente de pessoas começa a pensar de verdade, ilusões desmoronam, sistemas mudam e a humanidade evolui. Então, talvez a verdadeira questão não seja como criamos uma geração burra, mas se escolheremos permanecer uma. Porque no momento em que decidimos questionar, refletir, buscar a verdade em vez do conforto, o feitiço se quebra. A máquina da distração perde seu poder. O mundo começa a mudar, não porque lutamos contra ele, mas porque o superamos. Você vê, o futuro não pertencerá àqueles que sabem mais, mas àqueles que compreendem mais. Aqueles que podem fazer uma pausa antes de reagir, que podem ver antes de julgar, que podem pensar antes de crer. A inteligência em sua forma mais verdadeira é a consciência em ação. E isso é algo que nenhum algoritmo pode replicar. Então, pense. Pense mesmo quando dói. Pense mesmo quando o mundo lhe diz para não fazê-lo. Porque pensar não é apenas como entendemos o mundo. É como recuperamos nossa humanidade. A mente, afinal,
é o único lugar onde a liberdade pode realmente começar. E talvez, apenas talvez, se um número suficiente de nós aprender a pensar novamente, as futuras gerações olharão para a nossa não como a burra, mas como aquela que finalmente despertou. Agradecemos por ter acompanhado.